Me seguro em tuas promessas, nunca ficarei só. Essa mensagem é fruto de um bate-papo que eu tive essa semana, né? Eu tive o privilégio de passar uma semana ali com o pastor Pio, o pastor Marco Aurélio, lá em Naviraí, em Mato Grosso, e nós tivemos um tempo gostoso lá. Então o que eu vou falar com vocês é fruto aí desse bate-papo que tivemos ali, e uma ministração que tivemos ali, que foi muito especial. Lucas capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante, fala sobre a tentação de Jesus. Jesus passou por um momento de tentação. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levantando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Queridos, eu quero falar então com vocês, com a igreja, né? Vocês estão nos vendo online. Quero falar sobre tentação, vencendo as tentações. O que são tentações? O que são momentos? O que são tentações? Tentações fala de todo tipo de tentativa das trevas. Eu vou colocar aqui esse termo, das trevas. Tentativa das trevas contra as nossas vidas, com objetivos bem claros. Ou seja, o que são tentações? Tentações são ações, são um investimento que as trevas fazem com objetivos muito claros contra as nossas vidas, né? Isso são tentações. Então, todas as vezes que você está passando, você, a igreja, está passando por momentos onde as trevas estão querendo nos prejudicar, isso nós chamamos de tentações. Objetivos bem claros. A pergunta talvez fique: por que investir tempo para falar das trevas e não falar da luz? Pois elas tentarão tirar a luz, né, que o Evangelho de Jesus nos fez e nos dá. Ou seja, é importante falar sobre esse tema, porque é algo que eles querem, né? As trevas querem tirar de nós, tirar algo que Deus nos deu. E entender que entender isso nos ajuda a vencer nas tentações, porque nós passamos e sempre Satanás, as trevas virão contra nós para nos tentar. E a sua vitória, ou seja, essa história que acabei de falar de Jesus, ela é um modelo. Ou seja, Jesus também deixou isso como modelo para nós aprendermos como nós vencermos nestes momentos. Existem batalhas, queridos, preste atenção nisso. Existem batalhas que Jesus venceu para nos fazer e nos salvar e sermos filhos de Deus. Essas lutas, eu e você nunca precisaremos mais lutar. A luta para nos salvar, para sermos salvos, e a luta para nos tornar filhos de Deus, essas lutas, eu e você, não precisamos mais lutar, batalhar, porque Jesus já fez isso. Mas haverão batalhas, não profetizando, mas há esse embate. Haverão e há batalhas
que agora os filhos de Deus terão que travar. E Jesus, o Filho de Deus, também travou e nos deixou o exemplo, o modelo de como vencer essas batalhas. Então, isso é muito importante porque elas existem. Enquanto estivermos aqui na terra, essas batalhas acontecerão e nós, em Cristo, já somos mais que vencedores. Mas o fato de já sermos mais que vencedores não isenta você e eu de termos que lutar tais batalhas. Vamos falar hoje então sobre tentações e como vencê-las, como eu já disse. E eu vou passar por 3 pontos, basicamente, nessa mensagem. Vamos falar sobre quem nos tenta. Quem nos tenta? Quem traz tentações? Então, esse tópico chama-se Conhecendo as Trevas. Vamos falar sobre como elas nos tentam. Ou seja, eu vou falar sobre 3 armas que toda tentação tem. Ou seja, sempre são esses 3 campos que Satanás tenta. E vamos falar sobre como vencer, então, todas as tentações. As armas de vitória nas tentações. Nós vamos falar sobre armas de vitórias nas tentações. Primeiro ponto, então, como eu falei aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre as trevas, ou o império das trevas, que são e de onde vêm as nossas tentações. Jesus deixa claro quem são os seus e os seus objetivos, nos comparando com ovelhas e ele com o nosso pastor. Lá em João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor e tenho as minhas ovelhas. E no João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, Jesus aqui se apresenta como pastor, ele nos apresenta como ovelhas, e ele apresenta o outro personagem, que é aquele de quem vem as nossas tentações, e ele vai chamar ele de ladrão. Olha que coisa interessante. Ele vai chamar de ladrão. O nosso inimigo de ladrão. As trevas, As trevas, elas são compostas, por isso que eu falei as trevas. Porque as trevas são compostas de, em primeiro lugar, Satanás. As trevas são compostas de demônios. As trevas são compostas de espíritos malignos, que são diferentes de demônios, são coisas diferentes. Um outro dia eu vou explicar um pouco a diferença sobre isso, não vou falar sobre agora. Mas existe a diferença entre demônios e espíritos malignos. E também as armas das trevas. Então, Satanás, espíritos malignos, demônios e as armas que as trevas usam. As trevas são consideradas por Jesus, então, como ladrão. Ele resume tudo isso dizendo, as trevas é um tipo de ladrão. Ele chama de ladrão. Por que essa expressão ladrão para as trevas? Por que essa ordem ladrão? E aí também a ordem que ele cita nesse texto de João 10:10 é importante. O ladrão, ele vem para fazer 3 coisas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, a ordem dos fatores aqui altera o produto. Jesus não colocou essa ordem aleatoriamente. Ou seja, ele chama as trevas de ladrão e ele diz o que o ladrão, as trevas vão fazer: roubar, matar e destruir. Ou seja, as trevas querem, em primeiro lugar, então, as trevas ou o ladrão, ele quer em primeiro lugar roubar. Primeira atitude de Satanás, seus demônios, o império das trevas, o ladrão, o primeiro objetivo é roubar. Depois ele quer matar e destruir. Antes de matar e destruir, o inimigo, as trevas, o ladrão, ele vem roubar. Só acontece esses 2 estágios, matar e destruir, se primeiro aconteceu o roubar. Primeiro passo das trevas é roubar, então. O que elas querem roubar? Eu já preguei aqui outro dia sobre isso, mas só para nós entendermos. O que o ladrão ou as trevas querem roubar? Eles querem roubar, então, a nossa fé. Esse é o grande objetivo das trevas, roubar a nossa fé. Preste atenção nisso. O grande objetivo do ladrão, das trevas, é roubar a minha fé, a sua fé. Porque fazendo isso, ele pode depois, então, matar e destruir. Se você e eu tivermos fé, não tem como você
ele nos matar e também não tem como ele nos destruir. A única forma das trevas acessar o matar e o destruir é se primeiro ele roubou. Roubou o quê? Roubou a minha fé, a sua fé. Por isso, a primeira grande investida de Satanás é roubar, é ir contra a minha fé e a sua fé. Roubando a nossa fé, mas para isso, então, ele vai roubar também, né? Ele vai usar outros roubos para, na verdade, roubar a fé. Ele pode roubar a nossa saúde, ele pode querer roubar a nossa família. Quando eu falo família, eu falo pessoas ou funções na família. Então, por exemplo, o diabo pode roubar alguém da família, tirar alguém da família, ou ele pode roubar a função das pessoas na família. Por exemplo, ele rouba a função do marido. O marido deixa de ter a função de marido, foi roubada. Ou seja, então essa família vai ter um problema. Por quê? Porque a função de marido, a função de esposa, a função de filho, o entendimento de ser filho, foi roubada. Ele também vai tentar roubar os nossos recursos, os nossos bens materiais, relacionamentos profissionais e ministeriais, empregos, funções, cargos, etc. Mas através desses roubos que eu citei agora, na verdade o objetivo então é roubar a fé. Ou seja, quando ele consegue roubar um dinheiro seu, quando ele consegue roubar a sua saúde, quando ele consegue roubar um patrimônio que você tem, ou como eu falei, relacionamentos, na verdade o foco principal dele não é o teu dinheiro, o teu carro, a tua casa, o teu casamento, o seu filho, a sua filha. O foco dele é mexer na sua fé. É mexer na sua fé. Esse é o grande foco. Tirando alguma coisa de você para usar isso para tirar a sua fé. Queridos, escute isso. A fé é um dom de Deus. A fé é gerada gratuitamente pela palavra de Deus, recebida e pela qual nós trabalhamos. Pela fé, andamos, vivemos pela fé. Ou seja, a fé é algo que nos é dada. Quando você recebe a fé, o inimigo então vai querer roubar a sua fé. Roubando aquelas coisas, no final então, ele vai tentar roubar a nossa fé em Deus e na sua palavra. Ou seja, ele conseguiu tirar a sua fé, roubar a sua fé. Eles roubam para depois matar e depois destruir o que roubaram, para que ninguém mais use. Guarde, eu vou falar de novo isso daqui. Ou seja, imagine que esse copo é um bem que eu tenho. O diabo então rouba esse copo. Esse copo é muito precioso para mim e roubando este copo, vai roubar as duas coisas. A minha fé em Deus e na sua palavra. Ou seja, quando você perde a fé em Deus e na sua palavra, aí o diabo conseguirá fazer as duas outras coisas que ele faz: matar e destruir. Ou seja, o diabo, ele rouba esse copo, ele tira de mim esse copo. Uma vez que ele tirou, ponto, ele já tem uma vitória. Eu tirei do papi esse copo. O que ele vai fazer em seguida? No caso, a fé. Esse copo aqui é a minha fé. Eu vou matar. Matar o quê? A minha fé. Ele quer matar a minha fé. E ele quer também destruir a minha fé. Para quê? Para que eu não tenha como dividir, por exemplo, com o Leslie, que está aqui na minha frente. Por exemplo, eu tenho fé e ele não quer que eu use a fé, ele não quer que eu divida a minha fé, compartilhe a minha fé com alguém. Ou seja, ele destrói para que ninguém mais possa usar a fé que eu usei, que você está usando. Deixa eu explicar de uma outra forma, ver se você entende. Ou seja, a fé que você sempre teve, o diabo vai querer destruir essa fé para que ninguém mais copie a fé que você tem. O diabo não vai querer que as pessoas, quando olharem para o Leslie, por exemplo, que sempre foi um crente, sempre professou uma fé em Deus sobre algo, ele não somente vai roubar a fé do Leslie, mas vai fazer com que a fé que o Leslie sempre teve em Deus seja aniquilada. Ou seja, quando alguém olhar para o Leslie, vai dizer: está vendo? Deus realmente não existe. Está vendo só o que aconteceu com o Leslie? Realmente
Deus não existe. Ou seja, ele vai querer macular o testemunho de fé que o Wesley, por exemplo, sempre teve. Queridos, guarde isso que eu estou dizendo. O diabo, ele quer destruir você, ele quer destruir a sua fé, e ele quer fazer de tal forma que todas as pessoas que tiveram contato com você, ou conheceu você, será a sua vida, né, poderá ser, se isso acontecer, um testemunho contrário de fé. Ninguém mais vai usar a fé que você teve. Por isso que é tão interessante que quando o diabo consegue roubar um bem, o diabo consegue roubar a saúde de alguém, o diabo consegue roubar o patrimônio de alguém, mas a fé dessa pessoa continua firme. Queridos, o testemunho de fé de alguém que está sofrendo se torna ainda maior, e pessoas serão edificadas na sua fé quando vem uma pessoa que está passando por problemas, passando por tentações, passando por dificuldades, mas a sua fé está inabalável. Ou seja, as pessoas olham e vê como pode essa pessoa não ter sido destruída, como pode essa pessoa ter levado uma pancada tão grande e ainda continua crendo, e ainda continua acreditando. Queridos, é isso que o diabo não quer. O diabo não quer, ele quer destruir você, ele quer roubar os teus bens, e ele quer destruir a tua história, ele quer destruir o teu legado, ele quer destruir a história que você está escrevendo, para que quando as pessoas olharem para você, as pessoas digam, realmente Deus não existe, realmente Deus não é bom, realmente não vale a pena acreditar nessas coisas. Vocês estão pegando comigo aqui essa ideia da tentação? Precisamos conhecer isso, isso aqui é muito importante nós conhecermos. Toda tentação que o crente passa tem o grande, então, objetivo de roubar a sua fé, matar quem você é, ou seja, a sua identidade. Por isso que o diabo, quando conversou com Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele quer matar a sua identidade. Ele quer matar a sua identidade. Você é filho de Deus mesmo? Você é um filho de Deus mesmo? Ou seja, o diabo então quer matar a sua fé e a sua identidade. Isso aqui também é importante. Especificamente, como um tipo de tentação, essa pandemia que nós estamos passando, essa pandemia está tentando roubar a nossa saúde, o nosso trabalho, determinadas ações e práticas que nós tínhamos e temos, né? Bens, relacionamentos, no fim roubar a nossa maior pérola, a nossa fé. E assim poder matar a nossa identidade, destruir o nosso testemunho de fé em Cristo, a fim de outros, para que outros não creiam. Queridos, a pandemia que está acontecendo aí, ela está querendo atingir a sua fé, ela está querendo atingir a sua vida profissional, o seu trabalho, ela está querendo atingir o seu trabalho, isolando você, impedindo você de relacionar-se com pessoas, afetando assim, esfriando assim relacionamentos. Ela quer impedir práticas e ações que você tinha. Por exemplo, não quer que você venha na igreja, não quer ter os cultos. Em nome do isolamento, as pessoas não estão tendo relacionamento na igreja, não estão tendo relacionamento nas suas famílias, e isso é roubo. Queridos, eu quero dizer para você, sim, é um cuidado para com a saúde pública, mas isso é um roubo, porque está roubando os relacionamentos, e os relacionamentos estão sendo prejudicados. Relacionamentos nas igrejas. Isso é um roubo, e no final de tudo isso, o que ele quer? Roubar a sua fé. Queridos, a pandemia, nós não podemos deixar que a pandemia roube. A pandemia que eu digo, todo o processo, não só a doença, mas todo o processo de proteção da doença. Nós não podemos deixar que isso roube quem nós somos, roubem o que nós temos, roubem quem nós somos. Aí está a tentação. Aí está a tentação do diabo. Queridos, e nós temos olhado e visto, escutado, conversado com muita gente, como é impressionante você ver crentes tão medrosos, tão temerosos, tão tímidos. Por isso Jesus no rio, ali no mar da Galileia, por 2 vezes ele vai usar essa expressão, ele vai dizer, por que vocês são tão tímidos?
Por que vocês são tão tímidos? Tímidos ali por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão se escondendo tanto? Jesus diz, homens de pequena fé. Queridos, por quê? Porque aquela tempestade que veio no barco, no mar da Galileia, estava minando, estava enfraquecendo, estava roubando a fé dos seus discípulos. Jesus tinha dito, passemos para o outro lado. Quem disse passemos para o outro lado? Jesus. E se Jesus disse que nós vamos passar para o outro lado, que dúvida eu tenho que isso vai acontecer? Jesus disse que nós vamos para o outro lado, e nós vamos. Aleluia, pode buzinar. Aleluia. Por isso Jesus vai dizer, por que vocês são tão tímidos? Eu quero dizer para você, irmão, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você é cheio da unção do Espírito, o Espírito de Deus habita em você, você nasceu para ser eterno, o poderoso Deus está contigo, não há como você e eu sermos destruídos. Aleluia! Queridos, você não é qualquer um, você não é qualquer um, você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Uma das críticas que os religiosos fizeram para Jesus foi, por que você se faz igual a Deus? Por que você se faz igual a Deus? Pergunta que eu faço é, aonde está a afirmação de Jesus que Jesus era igual a Deus? Você não vê, você até vê, mas você não vê claramente Jesus dizendo, eu sou igual a Deus. A expressão que Jesus diz é, eu sou filho de Deus. Todas as vezes que Jesus disse, eu sou filho de Deus, os religiosos diziam, por que te fazes igual a Deus? Você entendeu o que eu estou falando? Não. Isso é uma lógica. Se eu digo que eu sou filho de Deus, automaticamente estou dizendo que eu sou igual a Deus. Acho que você não está ouvindo o que eu estou falando. A janela está fechada, abre um pouquinho a janela que você vai ouvir melhor. Queridos, você é filho de Deus, logo você é como Deus. Aleluia! Queridos, é isso que o diabo quer roubar de você. Querido, o diabo não quer roubar a sua saúde só. O diabo não quer roubar o seu emprego só. O diabo quer roubar a sua fé. Roubando a sua fé, ele vai roubar a sua fé na palavra. Roubando a sua fé na palavra, ele vai roubar a sua identidade. E ele vai roubar o teu legado, ele vai roubar a tua história. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão seguir você, elas não vão ter em você um modelo de fé, elas vão ter em você um modelo de tímido. E você não é assim. Você não nasceu para ser assim. Jesus não fez aquela obra poderosa para você ser tímido. Jesus fez aquela obra poderosa para você ser poderoso, para você ser ungido, para você ser filho, herdeiro, vencedor de qualquer gigante. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando Deus olhou a batalha de Davi e Golias, quem era o gigante que Deus estava vendo? Pegou, entendeu a pergunta? Deus assistindo a batalha de Davi e Golias. Quem era o gigante que Deus estava vendo? Golias ou Davi? Quem era o gigante? Davi ou Golias? Davi! Só tinha um gigante naquele campo, e o gigante era Davi. Eu quero dizer algo para você. Escute o que eu vou falar agora. Pare de chamar o seu inimigo de gigante. Pare de dar força para o teu inimigo. Pare de fazer do seu inimigo algo poderoso. Pare de dizer que ele é forte. Pare de dizer que a sua batalha é difícil. Oh! Pare de dar força para o diabo. Pare de dar moral para ele. Pare de dizer que ele é duro. Pare de dizer que ele é forte. Pare de dizer que ele é um gigante. Não! Gigante é você. Forte é você. Poderoso é você.
Você não sabe a batalha que eu estou enfrentando. Ah, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Ah, você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Oh, que batalha. Oh, que dureza. Que sabe o que você está dizendo? Você está dando força para o teu inimigo. Meu Deus. Alguém está ouvindo isso aqui? Não. Você que está no carro, diga aí dentro. Você que está nos vendo pela internet, diga assim: o meu inimigo é um fracassado. O meu inimigo é fraco. O meu inimigo não é forte. O meu inimigo não é poderoso. O meu inimigo não é isso. Não é. Ah, você não sabe a luta que eu estou tendo. Não diga isso. Queridos, o mundo foi criado pela palavra. Pare de criar força para o demônio. Jesus disse para o demônio, Satanás disse para Jesus. Satanás disse para Jesus: esses são os reinos que eu tenho que eu quero te oferecer, porque eles me foram entregues. Queridos, eles me foram entregues. A pergunta que eu faço: quem entregou os reinos para Satanás? Deus? Quem entregou? Os homens. Você quer que o diabo diga: eu quero oferecer a casa do fulano para você, porque essa casa me foi entregue? Queridos, você quer que a sua casa seja usada como moeda de troca por Satanás? Satanás pegar a sua casa e oferecer para alguém? Diga: a minha casa não pertence a Satanás, o meu carro não pertence às trevas, a minha família não pertence às trevas, os meus filhos não pertencem às trevas. Eu não entrego a minha casa para Satanás, eu não entrego o meu carro para Satanás, eu não entrego a minha saúde para Satanás. Não, não, não. Cristo, se por você entregou alguma coisa para Satanás, tome de volta. Tome de volta. Tome de volta o que você entregou. Alguém está ouvindo isso? Meu Deus, meu Deus. Oh, meu pai. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, eu sei que essa palavra... Queridos, eu sei que isso aqui vai trazer vitória para você. O tema dessa mensagem é vencendo Satanás. Vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Tentações não é só aquela vontade de pecar, aquela vontade de ver um filme pornográfico, aquela vontade de roubar alguma coisa. Isso também é tentação. Não, tentação também é o problema que você está passando. Tentação também é a pandemia. A pandemia é uma tentação. Jesus orou: Pai, os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus disse? Pai nosso que está no céu. Depois ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos, ore assim: eu não vou cair na pandemia. Quando você diz isso, eu não estou falando que você não vai pegar o vírus, ou que se pegar, não estou falando isso. Cair em tentação é você perder a fé durante esse processo de pandemia. Queridos, a tua fé, escute o que eu vou falar e eu quero profetizar isso. A sua fé será, quando acabar a pandemia, a tua fé será mais forte. A sua fé será mais forte. Por isso eu quero liberar uma palavra, queridos. Eu quero liberar uma palavra sobre a igreja, principalmente a nossa igreja, Fazenda Rio Grande, Joinville, né? Irmãos lá em Londrina que estão nos seguindo, Osasco que nos seguem. Eu quero declarar sobre vocês, queridos, se porventura alguém teve alguma parte da sua fé roubada, que seja restituída, e você vai sair poderoso, você vai sair mais forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aleluia, receba essa palavra. Aleluia. Amados, e eu quero ler um outro texto aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Ora, depois que eu falar aqui, eu espero que você entenda o que eu vou falar e louve a Deus aí com a sua buzina. Ainda não, peraí. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você ouviu o que está escrito nesse texto? O mundo passa. As obras das trevas passam. A pandemia vai passar. E a sua fé precisa sair desse momento ainda mais forte. Por quê? Porque essa tentação, ela enfrentou não um fracote, não um qualquer. Essa tentação que estamos vivendo e qualquer outro tipo de tentação, ela enfrentou um gigante, ela enfrentou um homem de Deus, ela enfrentou uma mulher de Deus. E isso fez com que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, saísse mais forte. Eu já falei várias vezes aqui na igreja. Queridos, se eu fosse o diabo, eu não tentaria os crentes. Por quê? Porque a ideia é que quanto mais se tente um crente, mais ele cresce. Que sentido tem tentar um crente se ele vai crescer mais ainda? O diabo só tenta um crente porque existe uma possibilidade desse crente ser roubado, morrer e destruir. Existe uma pequena possibilidade. E ele investe todas as fichas nessa possibilidade. Queridos, e é por isso que eu digo para você, escute o que eu vou falar para você, a maior chance de uma batalha espiritual, sempre a vitória, a maior chance da vitória, sempre será sua. Sempre será sua. Queridos, não tem como o diabo ganhar, não tem como os demônios ganhar, não tem como, a chance que eles têm de ganhar é mínima. Alguém está ouvindo isso, não? É mínima. É muito pequena. Eu vou dizer algo, eu não entendo muito bem disso, graças a Deus. Mas a chance do diabo ganhar de você é muito menor do que a chance de alguém ganhar na Mega Sena. É muito menor. É muito menor. É muito menor. Eu não sei qual é a chance que alguém tem de ganhar na Mega Sena. Eu só sei que é uma idiotice quem joga. Primeiro, porque você está crendo em algo que não deveria. Segundo, porque a tua chance é... Mas não tem nem como calcular de tão pequena que é. A chance do diabo ganhar de você é muito menor do que o que eu acabei de falar. Mas então por que o diabo ainda assim vai lá na lotérica fazer a sua aposta? Porque ele é a única chance que ele tem. Ele não tem mais outra possibilidade a não ser tentar você. Mas ele sai perdedor. Ele sempre sai perdedor. Alguém dá um aleluia. Alguém dá um aleluia para ele ouvir aí dentro do seu carro. Ele sempre sai perdedor. Ele é perdedor. Ele é perdedor porque a Bíblia diz que Jesus já venceu as trevas. Jesus na cruz do Calvário já pisou na cabeça deles. A Bíblia diz que na cruz o inimigo foi humilhado, o inimigo foi vencido, o inimigo foi tripudiado na cruz do Calvário. E Jesus cravou naquele madeiro o escrito de dívida: não deve mais, não temos mais dívida, não há mais condenação. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia. Queridos, eu estou encerrando agora essa mensagem. E eu quero terminar ela à noite. E eu vou falar sobre as 3 armas da tentação. Quais são essas 3 armas? Só para adiantar. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Todas as tentações que acontecem na vida de qualquer pessoa, em todas as épocas, sempre está dentro desses 3 pontos. O texto diz, tudo que há no mundo só tem essas 3 coisas. O diabo só tem 3 armas para te destruir, para tentar te destruir.
O diabo só tem 3 armas. Você consegue imaginar? Você ouviu o que eu estou falando? O diabo só tem 3 estratégias para tentar destruir você. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas são as únicas chances que ele tem. E aí ele aposta nisso. E ele investe nisso. E eu vou falar sobre essas 3, depois como vencer essas 3 armas. Amém? Então eu estou encerrando aqui. Aleluia. Dê um aplauso, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar com você. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje pela primeira vez nos carros. Ou você que está nos vendo pela internet pela primeira vez, ou ainda vai ver porque está sendo gravado. Eu quero me dirigir a você e dizer o seguinte: Jesus Cristo ama você, Jesus Cristo deu a sua vida para te salvar. E Ele não quer que você pereça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que você precisa fazer diante desse grande amor, de tal maneira, o texto diz, aquele que nele crê, você só precisa crer. Crer e confessar com os seus lábios, que é a mesma coisa, só que os lábios aqui é a expressão do crer. A expressão de que você crê através de palavras. E por isso eu convido você a fazer uma oração comigo, uma oração de crer, uma oração de entregar a sua vida a Jesus. Uma oração de entregar a sua vida a Jesus. Então você que está aqui no carro, você que está nos vendo pela internet, você que está passando na rua, você que de repente está nos ouvindo em alguma casa aqui perto, eu quero dizer, Jesus quer salvar você, já salvou, Ele quer apenas que você creia, que você receba o que Ele já fez por você. Então eu convido você a orar comigo agora. Repita as minhas palavras, mas faça das minhas palavras as suas palavras. E diga assim comigo agora: Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne para me salvar. Peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu recebo o Espírito Santo para habitar no meu espírito. Eu recebo o perdão dos meus pecados e a partir de agora me declaro Filho de Deus para toda a eternidade. Obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se você está no carro, se você está num carro e fez essa oração pela primeira vez, isso chama-se novo nascimento. Você acabou de nascer de novo. Você acabou de ser salvo. Nascer de novo. Se você quer, né, que a gente te conheça melhor, te ajude a partir de agora nessa caminhada, bote sua mão para fora aí no carro, de repente alguém vai chegar pertinho para conversar com você, né, dá um tchauzinho aí com a mão para fora, alguém vai chegar até o seu carro. Nosso objetivo não é constrangê-lo, nosso objetivo é ajudá-lo, ok? Tem alguns irmãos que estão de máscara, né, e com a ficha lá na fora. Se você deseja, por gentileza, levante a mão para fora assim do carro que alguém vai chegar para conversar com você. Se você que está nos vendo pela internet fez essa oração pela primeira vez, convido você a frequentar uma igreja, todos aqui também. Importante você frequentar uma igreja, importante você estar, né, buscando estar com a família de Deus, amém? Então procure uma igreja, se você está aqui perto, venha nos conhecer. Se você é de outra cidade, procure uma igreja próxima da sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando e vamos cantar um último louvor e vamos encerrar, e à noite, 18 horas, temos mais um culto. Pai querido, mais uma vez, obrigado por esta palavra, obrigado por este culto, cada música, cada louvor que cantamos. Obrigado, Senhor, por cada um que veio, cada um que está nos vendo pela internet. Gratidão por cada um aqui. E eu quero liberar uma palavra de vida, uma palavra de graça, uma palavra de saúde, uma palavra de prosperidade. Também libera uma palavra de segurança em todas as áreas da sua vida. A segurança física, a segurança patrimonial, a segurança, Pai, no trânsito, a segurança no trabalho. Pai, liberamos uma palavra de proteção, de segurança, de prosperidade em tudo que fazem. Também liberamos uma palavra de crescimento espiritual, de crescimento na palavra, de crescimento na intimidade com
o Senhor e também com a igreja. Pai, nós abençoamos cada um aqui agora. Pai, também liberamos uma palavra, abençoamos essa semana, abençoamos com alegria, com paz. Pai, se alguém está doente, liberamos uma palavra de cura. Se alguém está triste, uma palavra de alegria. Se alguém está, ó Pai, precisando de um milagre jurídico, um milagre profissional, Pai, um milagre trabalhista, seja qual for a área, liberando no relacionamento familiar, liberamos esse milagre agora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela presença, obrigado pela presença também online. Glória a Deus. E vamos louvar o Senhor com mais um cântico para nós encerrarmos. Depois você aguarda os irmãos do grupo de serviço ajudar você a sair pelos carros para a gente não tumultuar a saída, amém? Gratidão, continuem abençoados em nome de Jesus. Esmagado pelos meus pecados, pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava aqui. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados, pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia.
Em breve as trombetas do céu ouviremos, chamando pra glória os seus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus. Em breve as trombetas do céu ouviremos, chamando pra glória os seus. Veremos Jesus com as marcas nas mãos, coroado à destra de Deus. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais, sim me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou, o sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais, sim me salvou, aleluia. Sim, me salvou.